don't need a lonely night. Baby, I can make it right. You just got to let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming. Feel it coming, oh I feel it coming. I feel it coming, oh I feel it coming. Let's set each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my ring. Tell me what you wanna drink, I tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel that's gonna change. You ain't gonna be my lover, for you to call me baby. Never been about no pressure, ain't that serious. Can we keep each other company? Oh, company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. It ain't about the complications, I'm all about the elevation. We can keep it going up, oh don't miss out on us. Just wanna have a conversation, forget about the obligations. Maybe we can stay in touch, all that ain't doing much. You ain't gonna be my lover, for you to call me baby. Never been about no pressure, ain't that serious. Can we keep each other company? Oh, company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Can we keep each other's company? Oh, company. Here I go out to
day again. The sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Ghosts in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic anywhere. Look at me standing there on my own again, abstract in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to love or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat's in your hair. The steam will hate you. Podemos começar, doutor. Ok, vamos lá então. 1, 2, 3. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos, todo o público que está nos assistindo nas palestras de hoje. E agradecer particularmente aos nossos palestrantes e mediadores de hoje. Nós vamos hoje abordar um tema extremamente interessante, um tema de endocrinologia, mas cujo manejo cabe ao intensivista. Nós vamos ter hoje, então, duas palestras, a primeira com a doutora Tatiana, a segunda com a doutora Marina, e a mediação dessas palestras será feita por mim e pelo doutor Eric Apinardes dos Santos. O doutor Eric é médico intensivista, titulado pela MIB, e médico assistente da UTI do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Eric, acho que a gente pode começar apresentando a primeira palestra, é a Tatiana. A gente gostaria de lembrar a vocês que a gente tem aqui também um espaço para perguntas, então vocês podem ir mandando as perguntas aqui na sessão, seja no chat, seja na parte de perguntas e respostas, que ao fim da palestra da doutora Tatiana e posteriormente ao fim da palestra da doutora Marina, a gente reserva um tempo para perguntas e discussões. Ok, Eric? Ok, Rafael. Obrigado pelo convite, obrigado a Miri também pelo convite. A gente vai apresentar agora a primeira palestra na figura da professora Tatiana Helena Heck. Ela é médica intensivista, professora do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem doutorado em endocrinologia pela mesma universidade e pós-doc em endocrinologia pela Universidade Livre de Bruxelas. E ela vai tratar do tema o controle glicêmico na doença crítica. Pois não, professora Tatiana, prazer. Prazer, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão me dizendo se está tudo certinho, então. Estão vendo a minha tela? Isso, doutora. Vem a minha apresentação? Sim. Então, tá.
Então, muito obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu gosto muito. Nós temos lá na UTI do Hospital de Clínicas um viés endocrinológico, porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul a gente tem talvez o único programa de pós-graduação em endocrinologia do Brasil. Então, eu, o Rafael e a Marina somos egressos desse programa de pós-graduação e a gente traz um viés endocrinológico aí para a nossa UTI. Então, se as perguntas depois vocês podem fazer tudo para a Marina, que ela sabe as respostas tudo dessa aula aqui também. Então, esse assunto ele tem umas quase 3 décadas agora. Eu tive a oportunidade de acompanhar a construção do conhecimento no controle glicêmico. Foi uma história bacana assim de construção de conhecimento. Eu era R1 quando a professora Grit Vandenberg publicou seu estudo canônico. Então, desde lá, a gente vem vendo como tem acontecido as evoluções aí da construção desse conhecimento tão bacana, assim. Então, eu vou mostrar um caso muito breve para a gente trabalhar algumas coisas em cima dele. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem um homem de 68 anos que é previamente hipertenso, interna na UTI por pneumonia grave da comunidade e disfunções multiorgânicas. Nas primeiras 24 horas da internação, ele tem pelo menos 2 glicemias capilares elevadas. Ele tem uma glicemia de 280 e uma de 320. Aí recebeu insulina, fez uma glicemia de 40 e aí foi tratado com 20 ml de glicose hipertônica. Nesse dia da admissão, foi dosada uma hemoglobina glicada e deu 8,5. Então, a gente tem aí uma série de perguntas, né? Esse paciente, ele tem diabetes ou ele tem hiperglicemia de estresse? Essa hiperglicemia tem que ser tratada? Qual é o alvo glicêmico ideal? Eu me preocupo mais com a hipo ou com a hiperglicemia? Eu devo individualizar o controle glicêmico para esse paciente? E tem alguma consequência dele estar desenvolvendo hiperglicemia de estresse? Então, ao longo da aula, a gente vai tentar responder as perguntas que têm resposta. Então, o primeiro conceito que eu queria apresentar é esse aqui, que eu acho que talvez ele seja claro para muitas pessoas, mas eu levei muitos anos, eu acho, para me dar conta dele. O que acontece? Isso aqui quem me ensinou foi o professor Décio Eizeric, que é um dos grandes pesquisadores na Europa de diabetes, cuja função na vida é achar a cura do diabetes. Então, com ele eu aprendi isso daqui. Não, a diabetes ela não começa da noite para o dia, a gente vai tendo uma perda progressiva de célula beta ao longo da nossa vida, num ritmo que é diferente de uma pessoa para outra e diferente dos insultos que vão acontecendo. Então, a gente tem uma fase em que a gente tem uma glicemia normal, com uma secreção e resistência à insulina normal. À medida que os anos vão passando e as agressões vão acontecendo, a gente vai perdendo célula beta e vai acontecendo um aumento de resistência à ação da insulina. Então, esse aumento de resistência ele vai sendo compensado por um aumento de secreção, e aí tá tudo bem e a glicemia tá bem. No momento que eu chego a um ponto tal de perda de célula beta, que é alguma coisa perto de mais de 90% de perda da célula beta, a resistência à ação da insulina continua, só que a secreção não acompanha mais. E aí, então, esse é o momento em que eu começo a diagnosticar hiperglicemia. Tá bem. Então, né, tem esse mecanismo que é muito finamente regulado, e aí vem a doença crítica e impõe um grande estresse e uma resistência aumentada à insulina e esgota a homeostase glicêmica. Então, se o diabetes acontece ao longo de muito tempo, como que eu diferencio diabetes de hiperglicemia de estresse? As duas coisas elas podem acontecer juntas, né? O paciente, quando ele interna na UTI, ele tem 3 possibilidades. Ou ele já é um diabético conhecido,
ou ele é um diabético não diagnosticado, ou ele tem hiperglicemia de estresse. Como é que a gente separa essas coisas, né? E lembrando que elas podem coexistir. Então, tem um conceito chamado de gap glicêmico, né? Que eu meço a hemoglobina glicada, então, todo paciente que internar na UTI deve ter medida de glicemia e hemoglobina glicada, e a partir da hemoglobina glicada, eu consigo saber qual é a hemoglobina média que aquele paciente vem tendo nas últimas 12 semanas. Nosso paciente, então, do caso, tem uma hemoglobina glicada de 8,5. Isso é uma glicemia média em torno de 200. Mas aí ele está fazendo 280 e 320. Quer dizer, ele tem diabetes, que responde por uma glicemia média de 200, e em cima disso ele tem hiperglicemia de estresse, com gap aí de 80 a 320. Ok? Então, o nosso paciente aparentemente tem as duas coisas. E o que causa essa hiperglicemia de estresse, né? Como que isso se desenvolve no paciente? Né? O organismo ele está querendo produzir glicose, né? O organismo está fazendo força para aumentar a glicemia. Por que isso está acontecendo? Né? Então tem duas coisas importantes que estão acontecendo. Uma delas, e a mais quantitativamente mais importante, é o aumento da produção hepática de glicose. E o outro, né, a diminuição da utilização periférica. Isso aqui tudo está acontecendo num cenário, né, de grande resistência à ação da insulina. Um estresse piorando, talvez, uma resistência já pré-existente, causando resistência à ação da insulina. Com isso, eu vou ter... Né, a insulina é um grande supressor da lipólise e da produção hepática de glicose. Né? A insulina deposita glicogênio hepático. Se falta insulina, o fígado começa a largar a glicose para a circulação, gliconeogênese, glicogenólise. Na falta de insulina, proteólise. E então eu vou mandando muito substrato para o fígado liberar mais glicose a despeito da hiperglicemia. E além disso, tenho várias coisas contribuindo para a hiperglicemia, né? O uso de glicocorticoide, os hormônios contrarreguladores, catecolamina, hormônio do crescimento, cortisol, citocinas inflamatórias, tudo isso fazendo uma super pressão no fígado, né? Aumentando a produção hepática de glicose. Então, vista de uma outra maneira, né? A gente tem, e essa figura aqui eu construí junto com a Marina, que vai dar uma aula a seguir, né? A gente tem hiperglicemia e disfunção da célula beta. A disfunção da célula beta leva à hiperglicemia, mas a hiperglicemia por glicotoxicidade piora também a disfunção da célula beta. E, além disso, eu estou no momento de uma doença aguda, produzindo muito hormônio contrarregulador, glucagon, cortisol, adrenalina, favorecendo, então, como a gente já falou, lipólise, gluconeogênese e mais liberação de glicose para a circulação. Além disso, inflamação, muita inflamação, perpetuando a hiperglicemia piorando a inflamação, tem uma retroalimentação aqui. E a gente usando solução glicosada, nutrição parenteral, são várias coisas contribuindo para o desenvolvimento da hiperglicemia. E lá no músculo a glicose não consegue entrar, porque tem resistência à ação da insulina nos tecidos insulino dependentes. E talvez isso esteja muito relacionado com um down regulation dos receptores GLUT4. Isso é uma coisa que a gente vem estudando. Então tá, o organismo está fazendo de tudo para ficar hiperglicêmico. Isso é adaptativo ou isso é mal adaptativo? Essa hiperglicemia de estresse, ela é adaptativa ou mal adaptativa? E aí isso vai depender muito de que estresse que eu estou falando. Né? Eu estou falando lá do estresse vivido pelos nossos ancestrais, né? Que por 3 milhões de anos foram desenvolvendo mecanismos para gerar hiperglicemia, para ter energia, para ter combustível para lutar e fugir. Então, são 3 milhões de anos tentando ficar hiperglicêmico.
né? O Homo sapiens aqui tem 300 mil anos e tem que lutar ou fugir. Então, se a gente estiver falando lá do nossos ancestrais, do caçador-coletador, que vivia só 25 anos, a hiperglicemia para ele era muito vantajosa. Então, os genes todos foram se mutando para dar uma vantagem para esse homem, caçador-coletador, sobreviver ao estresse. Ele tem os predadores na volta e ele tem que fugir do predador e ele precisa de energia, ele precisa de combustível para isso. E o organismo, então, aumenta a produção de glicose hepática e diminui a produção de insulina. Isso dura um tempo curto na vida dele, né? Alguns minutos, uma hora, e passa. Pois bem, então, esses genes que ao longo do tempo foram desenvolvendo hiperglicemia, eles foram muito vantajosos para essa população que precisava caçar e fugir. Mas aí mudou tudo na história, né? Uns minutos atrás, né? Há 4.000 anos atrás, aí veio a escrita, veio a cultura, ideias de transcendência, e o homem acaba se fixando, né? Ele deixa de ser nômade e vira um sedentário, os hábitos mudam radicalmente, né? E aquilo que talvez fosse protetor possa não ser mais. Hoje nós estamos, nos últimos 100 anos, aí a gente viveu mudanças muito drásticas. Hoje nós estamos nos perguntando, né, se a inteligência artificial vai nos substituir. Mas os nossos genes não sabem disso tudo ainda. Então, o que foi lá vantajoso há 3 milhões de anos, talvez não seja para o paciente crítico, que tem só 65. As UTIs têm mais ou menos essa data. Então, o que era vantajoso no passado, talvez seja agora uma grande desvantagem para o doente crítico. Então, nós vamos do benefício ao dano. E o que os estudos nos mostram, né? A gente deve tratar, então, essa hiperglicemia. E aí nós não temos como não passar por os estudos feitos na Bélgica, em Leuven, pelo grupo da professora Vandenberg. Contar essa aula de controle glicêmico é quase contar a história profissional da professora Vandenberg, né? E nesse estudo aqui ela mostrou, lá no centro dela, em Leuven, que fazer um controle intensivo da glicemia 80-110 diminuía a mortalidade comparado a deixar o paciente no nível renal de glicose ali, 215 no trabalho dela. Então, ela mostra, assim, um grande benefício em redução de mortalidade. Isso deixa as pessoas muito entusiasmadas e querendo fazer o protocolo da professora Vandenberg, né? Isso vira, assim, state of the art no cuidado do paciente crítico. Só que, com o tempo, as pessoas não conseguiam reproduzir os dados dela. Teve entre o estudo dela em 2001 e até aqui o Nice Sugar, um multicêntrico, outros vários estudos pequenos aconteceram e não conseguiam reproduzir os achados dela. Então, vem um multicêntrico enorme, né, para a época, 6.000 pacientes, em que mostra o oposto que ela mostrou. Agora, o grupo tratado intensivamente morreu mais, e às custas de muita hipoglicemia. O grupo tratado intensivamente teve 14 vezes mais hipoglicemia do que o grupo controle. E aí isso cai com uma bomba na terapia intensiva, né? Que era uma grande verdade, agora se questiona. E aí, meta-análise. Então, em 2010, uma meta-análise mostra que, de fato, né, já incluindo na Sugar, então, que puxa, né, que quem tem um resultado benéfico é o resultado dela lá de centro único, né, com as suas várias particularidades.
meta-análise em rede, né? Vamos testar vários níveis, talvez não seja o nível que ela testou, mas diferentes níveis, sempre sugerindo que alvos mais altos possam ser melhores. E aí fica todo mundo se perguntando, né? O que tem de diferente entre um protocolo e outro? Eu gosto do dela, na verdade. Né? Ficou feliz com os resultados dela, mas por que os estudos são diferentes, né? E aí, então, tem algumas explicações. Uma que eles conseguiam fazer um controle, uma monitorização muito fina da glicose, com protocolos muito avançados, né? Com medida muito acurada de glicemia capilar de sangue arterial. Né? O Nice Sugar permitiu vários glucômetros de outras maneiras. Então, que um protocolo muito acurado, com uma equipe muito treinada, com uma monitorização muito de perto, evitava a hipoglicemia, e de fato ela tinha muito menos hipoglicemia do que o apresentado pelo Nice Sugar, que isso pudesse ser a razão. Outra coisa que se especulou muito é sobre a variabilidade glicêmica. Né? O fato de grandes incursões da glicemia, altas e baixas, que isso seja muito deletério. Né? Então, se o paciente está fazendo muita hipoglicemia, aí ele é tratado, ele tem um rebote de hiperglicemia, que isso é muito deletério e que causa muito estresse oxidativo. Aqui nesse gráfico ao lado a gente vai vendo, né? Quanto mais sobe a variabilidade, maior a mortalidade. 2,4 equivale a uns 40 miligramas por decilitro. Então, variações acima de 40, se o paciente variou mais que 40, ele começa a ter aumento de mortalidade. Então, que a variabilidade talvez seja mais importante do que o próprio alvo. Outra coisa que ela faz de diferente também é que os pacientes do estudo dela permanecem mais tempo no alvo. Um alvo ideal seria manter uma glicemia no alvo setado em torno de 70%. É ela que tem uma taxa um pouco melhor, o Nice Sugar, assim, os pacientes muito tempo fora do alvo proposto. E, por fim, a crítica mais importante que é feita aos estudos dela é sobre a estratégia nutricional que foi feita no estudo. Então, os pacientes recebiam nutrição parenteral total desde o início. E aqui vem um problema, e ela foi muito criticada por isso, e olharam sempre com muita seriedade para esse assunto aqui. E aqui se começa a falar, então, de autofagia, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, esse estudo aqui é o EPANIC, e que mostrou, então, que, de fato, dar nutrição parenteral no início da semana do paciente crítico é pior. Os pacientes têm desfechos piores se for a eles oferecido nutrição parenteral muito precoce. Né? Provavelmente por deflagrar mecanismos que suprimam a autofagia. Certo? Então, qual é o alvo do controle glicêmico que a gente quer? Não é aquele intenso lá de trás da professora Vandenberg, não é também deixar hiperglicêmico. Qual é o alvo ideal que a gente vai escolher para o paciente crítico? E aí, para isso, a gente vai levar em conta todos os domínios do controle glicêmico: a hiperglicemia, a hipoglicemia, a variabilidade e o tempo no alvo. Então, tudo isso aqui vai ser posto na conta para eu definir qual vai ser meu alvo. No paciente ambulatorial é muito simples definir esse alvo, sempre já foi, né? Já foi feito por outros, mas 126 é a glicemia que é usada para descrever diabetes, porque acima dali tem um crescimento exponencial de retinopatia. Então, 126, depois que acima de 126, o desenvolvimento de retinopatia é muito alto. Acima de 140, a doença cardiovascular começa a acontecer muito. Mas na doença crítica, a gente não sabe qual é esse alvo. A doença crítica ela é muito mais complicada do que do paciente ambulatorial. E aí eu tenho, aqui embaixo da gangorra, hipoglicemia, eu tenho hiperglicemia, e ali no meio tem muita coisa acontecendo. Tem inflamação, tem dose alta de insulina e tem a autofagia.
né? E a autofagia, ela é um mecanismo de defesa da célula. A célula precisa conseguir fazer autofagia para se liberar das organelas danificadas e poder sobreviver. É um mecanismo de defesa da célula. Tem uma organela deficiente, faz autofagia e a célula pode se recuperar. E aqui entra o problema, então, que a hiperglicemia causa autofagia. Aquele monte de aminoácido dado lá na nutrição parenteral suprime a autofagia. A insulina é um muito potente supressor da autofagia. Então, o que vai aqui ser pior, né? Eu deixar hiperglicêmico, que suprime a autofagia, ou eu dar insulina, que é também um potente supressor da autofagia, esse balanço a gente não consegue muito medir. Mas a gente sabe que a hiperglicemia causa dano, né? Por glicotoxicidade. Isso eu estudei lá com o professor Décio. A gente induzia a morte da célula beta com glicose e com citocina. Então, tem uma forte glicotoxicidade causada pela hiperglicemia, que é muito deletéria, tanto para a célula beta quanto para os neurônios e provavelmente para outros tecidos também. E, por outro lado, né, se eu estou hiperglicêmico, eu vou usar insulina, eu uso insulina e eu bloqueio esses mecanismos de defesa celular, bloqueia, suprime a autofagia. Então, de um lado eu tenho glicotoxicidade e do outro lado, com insulina, eu tenho dificuldade de que a célula consiga se livrar das organelas deficientes. Então, em 2013, com essa ideia na cabeça, assim, de que lá atrás, em 2001, 2006, em que os estudos foram feitos com os pacientes recebendo nutrição parenteral precoce e talvez com mecanismos de autofagia prejudicados, que aquelas intervenções tenham sido iatrogênicas, que aqueles pacientes tenham tido muita hiperglicemia iatrogênica, o mesmo grupo, então, faz agora em 2023 esse estudo aqui, que eles testam os mesmos alvos glicêmicos, com os mesmos protocolos, em multicêntrico, um estudo enorme, quase 10 mil pacientes, sem nutrição parenteral. E aí o resultado é essas figuras lastimáveis que vocês estão vendo aí, né? Que uma curva está totalmente em cima da outra, quer dizer, o estudo é totalmente negativo, né? Saiu a nutrição parenteral da história e não melhorou nenhum desfecho, não diminuiu o tempo de UTI, não diminuiu sobrevida, teve uma discreta melhora na incidência de insuficiência renal e diálise. Né? E mais, esses pacientes eles ficaram muito menos hiperglicêmicos do que eles eram lá naquele estudo e usaram muito menos insulina do que eles usaram nos primeiros estudos. Então, a conclusão desse estudo aqui é, de novo, a mesma do EPANIC, não use nutrição parenteral no início da doença crítica, não cause hiperglicemia iatrogênica. Então, a hiperglicemia é ruim, a hipoglicemia é ruim, tudo é ruim, né? Não, a gente tem que escolher aí o menos pior. A hiperglicemia aumenta a mortalidade, aumenta a taxa de diálise, tempo de ventilação mecânica. A hipoglicemia causa glicopenia. Então, as duas coisas, a hipoglicemia está associada com aumento de mortalidade, né? Ter uma única hipoglicemia está associada com um aumento de 2 vezes na mortalidade. Para onde que a gente vai, né? Quando que eu começo a dar insulina? Que alvo que eu vou buscar? E aí, então, a gente vai ver o que as nossas sociedades nos dizem, né? E depois desse grande estudo, com quase 10 mil pacientes, a nossa sociedade, ela reescreve os seus guidelines em 24, sugerindo alvos para o controle glicêmico. A ADA, a Endocrine Society, também tem as suas posições de como deve ser tratada a hiperglicemia hospitalar e que alvos a gente deve setar no doente crítico. A ADA sugere um alvo um pouquinho mais baixo do que a nossa sociedade. Então, alguma coisa entre 140 e 180 ou alguma coisa entre 140 e 200. Esses alvos, eles são um pouco mais altos do que os estudos anteriores
sugeriam que fossem os melhores alvos, né? Isso aqui é uma meta-análise que ranqueou do melhor para o pior alvo em relação à mortalidade. E o que ele mostrou é isso aqui, né? Que o melhor está alguma coisa entre 110 e 180. As sociedades escolheram puxar um pouquinho para cima, né? Os alvos, muito medo de hipoglicemia. Tá bem. Além disso, se eu for pensar em alvo, talvez eu tenha que individualizar o alvo para pacientes diferentes. Os pacientes de terapia intensiva, eles são todos iguais, ou eu tenho aqui um espaço para medicina de precisão, né? Eu vou selecionar pacientes para tratar diferente. Do ponto de vista genético, não temos esse dado. Esse aqui é um lindíssimo primeiro estudo sobre o genoma brasileiro, né? Publicado agora em maio na Science, é do grupo do Hospital de Clínicas. Eu faço maior questão e orgulho de mostrar esse trabalho aqui. São os primeiros dados do genoma brasileiro. Então, qualquer informação que estivesse antes sobre genoma para personalizar nem incluía os brasileiros. Então, vamos tentar, de repente, individualizar fenotipicamente, né, pelo controle glicêmico prévio, considerando que diabético e não diabético, né, o que faz todo sentido pensar isso, se comportem de maneira diferente, que para cada pé vai ter um sapato de tamanho diferente, que não vai o mesmo sapato servir em todo mundo. E aí vem essa pergunta, né? O paciente diabético morre mais na UTI? Faz todo sentido também pensar que sim, né? O paciente com diabetes tem muito mais doença, ele interna muito mais no hospital, ele morre mais quando ele interna no hospital, mas paradoxalmente, quando ele interna na UTI, ele não morre mais. E isso já é uma ideia assim bem descrita na literatura. Essa meta-análise tem 12 milhões de pacientes e mostra que pacientes com diabetes não morrem mais quando internam em terapia intensiva. E isso é um grande paradoxo. A diabetes parece proteger contra a mortalidade na UTI. As razões disso não são claras, né? Mas parece haver um condicionamento celular, né? Que uma exposição crônica à hiperglicemia possa proteger a célula no momento de hiperglicemia aguda, né? Esse condicionamento celular talvez muito relacionado com os receptores GLUT, com a densidade de receptores GLUT. Então, temos que tratar diferente esses pacientes ou não? Essa curva aqui tem esse formato meio em J da mortalidade, e a gente vê que é um pouco diferente, que pacientes sem diabetes nessa linha aqui inteira, preta, parece que para esses pacientes o melhor alvo é alguma coisa muito perto da normalidade. Ao passo que para quem tem diabetes, essa curva ela é mais achatada e mais movida para a direita, assim, sugerindo que esses pacientes talvez se beneficiem de um alvo um pouco mais alto, por já terem hiperglicemia crônica, que a gente deva ser menos estrito no controle glicêmico desses pacientes. Então, eu vou botar um alvo para o diabético e um para o não diabético, e esse estudo aqui tentou responder essa pergunta e ele randomizou pacientes baseado na sua hemoglobina glicada. Então, o paciente, dependendo da faixa de hemoglobina glicada, ele foi randomizado para um alvo glicêmico que era igual ao seu alvo prévio. E, de novo, né, essa figura tão sem graça, né? Assim, essa tentativa também não dá certo, parece que não é por aí. Eu individualizar pelo controle prévio não mostra um benefício em sobrevida. E aí a gente já não sabe mais o que faz essas alturas, né? Qual é o alvo que eu vou usar? Então vamos tentar organizar um pouco baseado no que a gente tem, né? A grande primeira coisa é evitar hiperglicemia iatrogênica. Não uso
de nutrição parenteral na primeira semana. Tentar evitar corticoide em dose alta, soluções glicosadas desnecessárias, então um esforço para que se evite a hiperglicemia iatrogênica. A despeito disso, o paciente persiste hiperglicêmico, ele tem pelo menos 2 glicemias acima de 180, eu vou começar com insulina endovenosa, com uma monitorização frequente e acurada. E aí eu me pergunto qual é o risco de hipoglicemia, perdão. Esse paciente tem alto ou baixo risco de hipoglicemia? Eu consigo oferecer um protocolo ao estilo Leven, em que eu tenho uma monitorização muito acurada, um protocolo muito estrito, computadorizado, com uma equipe muito treinada e que o meu risco de hipoglicemia é baixo ou não? Se o risco de hipoglicemia for alto, eu quero seguir o que a sociedade nos diz, 140, 200. Se eu entender que eu consigo oferecer um controle melhor com baixo risco de hipoglicemia, aqui as sociedades abrem um parênteses permitindo que para esses pacientes se tente um alvo mais baixo. Aqui o asteriscozinho aqui são as minhas diretivas antecipadas para a Marina e o Rafael saberem que se eu internar na UTI, eu quero 3 coisas: ventilação protetora, hipotermia terapêutica e controle glicêmico 110, 140. Então, vamos voltar lá para o nosso caso e finalizar a aula. Então, a gente tinha muitas perguntas, algumas a gente conseguiu responder, né? O paciente, ele tem, sim, diabetes e hiperglicemia de estresse, ele tem as 2 coisas. A hiperglicemia deve ser tratada, eu não vou deixar ele sustentadamente hiperglicêmico acima de 180, né? Eu preciso fazer uma intervenção, porque a hiperglicemia ela é muito deletéria e aumenta a mortalidade. Qual o alvo glicêmico ideal? Para essa pergunta continua ainda sem resposta, né? Nós vamos usar um alvo médio ali, recomendado pela nossa sociedade, alguma coisa entre 140, 180, 200. O que é o nosso maior problema? É hipo ou é hiperglicemia? O que nos preocupa mais? E aqui há quem advogue que a hipoglicemia de curto prazo, assim, ficou 15 minutos hipoglicêmico até um HGT, que isso não é o maior problema. Uns estudos pós-hoc da própria professora Vandenberg mostram que as crianças que tiveram hipoglicemia não tiveram déficit cognitivo. Mas há quem pense que quando tem hipoglicemia, se trata com muita glicose e que o rebote de hiperglicemia seja muito ruim, que essa variabilidade desencadeie muito estresse oxidativo, e que talvez o problema não seja a hipoglicemia, mas o rebote de hiperglicemia. Então, por isso que a gente tem que tratar com bem pouca glicose, né? Às vezes a gente ouve, pode dar 50, 100 ml de glicose hipertônica. Não, tem que dar bem pouco. E no nosso caso, isso foi dado 20 ml, daí a gente dosa de novo, porque a gente não quer que esse paciente tenha um rebote de hiperglicemia depois de uma hipoglicemia. Se deve individualizar o controle glicêmico, à luz do conhecimento atual, não tem como dizer que sim, né? As evidências, a melhor evidência que tem, não conseguiu demonstrar benefício. Há quem diga que paciente, então, que tem normoglicemia prévia, deva ter um controle um pouquinho mais rígido, desde que se consiga evitar a hipoglicemia. E ter hiperglicemia de estresse tem consequências a longo prazo, e aqui não vou nem falar de fraqueza muscular adquirida na UTI, porque essa é uma aula outra, né? Mas a longo prazo mesmo, né? E parece que sim, né? Que ter hiperglicemia de estresse é um fator de risco para desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2.
né? A gente também está estudando isso, mas parece que cada vez mais se reconhece que sim, que o paciente, assim, meio que como o diabetes gestacional aumenta o risco, a hiperglicemia de estresse também aumenta o risco de diabetes tipo 2. Então, de recados finais, não evitar ao máximo hiperglicemia iatrogênica, evitar hipoglicemia, evitar grandes variações da glicemia e usar o melhor protocolo possível com a equipe mais treinada para um controle intermediário ali, 140, 180, talvez até 200. Quem quiser ler alguma coisa, eu recomendo esse artigo aqui, que é uma verdadeira pérola do assunto, publicado há um ano atrás, e conta toda a história dos estudos da professora Vandenberg, é bem legal, muito bonito. E fico à disposição para vocês para responder as perguntas que surgirem. Ou deixo elas para a Marina. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado, professora Tatiana. Obrigado pela excelente aula. Queria passar aqui para o Rafael para ver se tem alguma pergunta. Tati, eu vou te fazer duas perguntas que não são tão pequenas. Talvez ocupem um bom tempinho aí. A gente queria passar para a Marina dentro de uns 5 minutos. Mas as duas perguntas que costumam vir junto com esse tema, que a tua aula foi super completa, abordou um monte de coisa. Eu também ficou poucas coisas assim, para a gente indagar. Muito obrigado pela aula que estava super completa, excelente, didática, como a gente já ter perguntado, e que acho que tu podia talvez qual insulina usar e por qual via. Insulina EV, subcutânea, insulina regular, quando for para subcutânea, lispro regular, NPH. E a segunda coisa que eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, Tati, é a questão da aferição da glicose. A gente fala muito em glicemia, a gente usa muito a glicose capilar no nosso meio, diferente de muitos estudos, e não é a mesma coisa, aparentemente, né? Então, essas duas coisas, né? Qual insulina usar, qual via, e comentários sobre a aferição da glicose nos estudos, né, na glicemia e por hemoglicoteste. Tá bem. Em relação à insulina, até quando me veio o convite da aula, o convite foi isso, para falar sobre insulina na UTI. E eu entendi que essa era uma resposta meio curta, assim, que eu não conseguia desenrolar uma aula inteira sobre ela, porque a insulina é, assim, isso, recomendação de todas as sociedades, é insulina endovenosa, né? Para tratar a hiperglicemia de estresse, a recomendação é que se faça isso com insulina por via endovenosa, né? Então, não tem muita. Quando for passar para um esquema subcutâneo, né? Aí isso passa. Aí também pelas insulinas que se tem, né? Vai ter o esquema recomendado de tratamento de hiperglicemia hospitalar, vai ser quando subcutâneo, uma insulina basal mais bolos fixo, né? Isso é uma coisa que não é um conceito claro para todo mundo, né? Tem que fazer bolos de insulina, não, perdão, não bolos, insulina basal, né? E aqui é 2 vezes ao dia, né? O paciente que se beneficia de um esquema 3 vezes por dia é o diabético tipo 1. Então, para diabetes tipo 2 não se faz esquema de 3 doses, e para o paciente crítico também a recomendação,
inclusive do nosso protocolo do hospital, é 2 vezes ao dia, né? Com uma insulina longa, basal longa e bolos de regular fixo, né? Não sliding scale, né? Ah, deu tanto, eu faço tanto. Não, eu calculo uma dose, eu dou uma dose basal e eu dou um bolos fixo, né? Mas quando nós estamos falando lá daquele paciente, daquele nosso paciente ali, com disfunções orgânicas, um paciente séptico com uma pneumonia grave da comunidade, em ventilação mecânica, com sepse, com vasopressor, né, com lactato alto, paciente com disfunções orgânicas, esse está em protocolo de insulina endovenosa, né? Esse não está recebendo insulina basal. E a hora que ele for passar, que tiver resolvido então as suas disfunções orgânicas e tiver condições de sair do protocolo, ele passa para um esquema basal mais bolos fixos e suplementação adicional, se for o caso. Quanto a... Não sei se eu respondi a pergunta de quem fez. Sim, sim. Super bem, Tati. E em relação à monitorização, aí tem várias recomendações, né? Primeiro que ela seja muito frequente. Até foi razão de um projeto de doutorado no hospital espaçar a monitorização, né? O aluno pretendia, um colega nosso lá do Hospital de Clínicas pretendia fazer um ensaio clínico e randomizar de hora em hora ou para a cada 2 horas. Isso parece que está, assim, bastante bem estabelecido na literatura, que o melhor é uma monitorização muito frequente, né? Se possível, uma monitorização em tempo real, né? Quem consegue fazer isso, esse é o ideal, que a monitorização seja de sangue arterial, né? Não de punção de ponta de dedo, porque essa é muito inacurada, né? Que se consiga fazer uma leitura de sangue arterial e muito frequente, preferencialmente em tempo real. E com protocolo, né, que consiga fazer, computadorizado, que consiga fazer essa leitura e já calcular o passo a seguir, prever a dose da hora seguinte. Mas eu acho que a pessoa deve ter perguntado isso em relação aos monitores intersticiais, né? Os GSM, aqueles Libre, né? Tem muita crítica em relação a isso, né? Parece que melhora o controle, tem alguns estudos mostrando que melhora o controle glicêmico, que diminui a taxa de hipoglicemia, mas não tem nenhuma melhora em termos de desfecho, não reduz mortalidade, não reduz nenhum desfecho. Tem um trabalho do Erasme, que inclusive até botei ali, é bem recente, a monitorização quase contínua, né? Que mostra que o controle fica melhor, mas que não tem nenhum benefício de desfecho. Então, tem muita crítica em relação ao uso. A Marina e o orientador dela, o Gershman, pensaram uma época em estudar isso também, né? Os monitores de glicose intersticial. Mas um paciente muito hipoperfundido tem essa crítica também, né? Que a monitorização possa ser inacurada. Então, tem essas possibilidades, né, de monitorizar com o paciente que é diabético e que ele tem o seu monitor, né, talvez possa usar e não ficar, porque também é muito demandante para a enfermagem ficar picando toda hora e fazendo glicemia de hora em hora. Então, uma monitorização em tempo real seria o ideal, né? Do que eu penso e li também, revisando para essa aula, assim, a melhor coisa seria monitorização contínua em tempo real de sangue arterial. Isso seria o ideal, né? E quem conseguir fazer isso ganha o direito de
puxar o nível glicêmico mais para baixo. A gente tem uma pergunta também ali na seção de perguntas e questões, Tati, que é alguma recomendação na pediatria e no diabetes tipo 1? Então, essas recomendações que tu falou se aplicam também à pediatria e a portadores de diabetes tipo 1? Eu vou pedir assim, ó, perdão para quem fez essa pergunta, porque eu não entendo nada de criança. Qualquer coisa que eu disser vai ser chute. Eu sei que o que eu posso dizer é que os mesmos estudos feitos em adulto pela equipe da professora Vandenberg foram feitos em criança também. Ao que parece, os resultados dela também são melhores quando se faz um controle estrito para a criança, mas não saberia dizer qual é esse nível, e eu sei que eles têm estudos que mostram, né, que não há déficit cognitivo em crianças tratadas com controle intensivo. Agora, em termos de como fazer e que alvo, infelizmente, não sei responder essa pergunta. E a outra também era difícil, porque era mesmo? As crianças... E diabéticos do É, tipo 1? diabetes tipo 1. Bom, diabetes tipo 1 é uma coisa totalmente à parte. Nós estamos falando de outro assunto. E isso também não é claro para os residentes. E aqui eu acho que vai uma mensagem muito importante. Quando nós estamos falando de diabetes tipo 1, nós estamos falando de outra doença que não tem nada a ver com hiperglicemia de estresse. Não vale protocolo, não é protocolo de insulina, não é insulinep, não é Logiquin, é outra doença. E a Marina daí vai falar sobre isso. Aí a gente tem que fazer infusão fixa de insulina, né? Independente da glicemia, né? Essa é a aula a seguir, mas são coisas completamente distintas, né? Então, um paciente se apresenta um diabetes tipo 1, né? Ele se apresentando na UTI, é um mundo completamente particular. Esse paciente não tem nenhuma insulina. O que nós estamos falando agora são cenários bem distintos, porque um é a deficiência absoluta de insulina, né? O diabético tipo 1. E o que nós estamos falando é um paciente, a hiperglicemia de estresse tem hiperinsulinemia, né? Tem uma resistência muito aumentada à ação da insulina, né? A gente tem insulina, né, aumentada, e os tecidos são resistentes à ação dela. E no diabetes tipo 1, a gente tem a ausência completa de insulina. Então, a gente não pode aplicar protocolo de controle glicêmico em diabético tipo 1. Isso é uma mensagem talvez a mais importante da aula. Aí agora a Marina vai nos ajudar também. Acho que encerramos aqui essa fase das perguntas, né, Rafael? Acho Muito que sim, já obrigada por estamos entrando para a ouvirem. Marina um pouquinho atrasado, mas muito obrigado, Tati, estava excelente, deu um bom tempo de discussão. Se tu puder ficar até o final da aula da Marina e a gente puder discutir todo mundo junto, vai ser mais legal ainda. Tati, mais uma vez, muito obrigado pela excelente aula. Obrigado, Certamente. professora Tatiana. Estou aqui. Obrigado, vamos lá. Perdão, gente. Passamos, então, à segunda parte do nosso Forme Amib de hoje, onde a gente vai ter a aula sobre cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Essa aula vai ser ministrada pela doutora Marina Versosa Viana. A Marina é médica intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A Marina, assim como a Tati, tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em endocrinologia, nutrição e metabolismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Marina, é um prazer a gente poder contar contigo, poder assistir a tua palestra. E o tempo que a gente tiver entre agora e as 18h30, após a tua palestra, a gente aproveita também para fazer alguma discussão e fazer as perguntas que entram aqui no chat. Tudo contigo a partir de agora, Marina.
Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ah, vocês estão conseguindo enxergar bem os slides? Perfeito. Pode seguir. Então, eu sempre gosto de começar, assim, qualquer assunto que eu vou falar, me perguntando por quê, né? O porquê que é importante estudar ele, por que que a gente tem que estar aqui discutindo esse assunto. Então, eu acho que esse número se diz por si só, assim, né, corroborando o que a Tati já falou na aula anterior, assim, então nós temos uma prevalência muito alta de diabetes, e aqui eu coloco diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, né, a maior parte desses 9,3% é o de diabetes tipo 2, e as complicações agudas, que são a cetoacidose diabética, o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, elas são complicações que têm um impacto importante. A cetoacidose diabética ela é responsável nos Estados Unidos por 160 mil admissões hospitalares no ano, e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar ele é responsável por pelo menos 1% das internações relacionadas à diabetes. O estado hiperglicêmico hiperosmolar ele tem uma mortalidade alta, porque nós temos pacientes mais idosos com outras comorbidades, então ele tem uma mortalidade de 10 a 20%. E felizmente a cetoacidose diabética com o surgimento da insulina e com a melhoria dos protocolos, ela foi se tornando uma situação que tem uma mortalidade progressivamente menor, apesar dela estar aumentando os seus eventos nos últimos anos. Ela tem, no entanto, um custo bem alto, ela chega a ter um custo por paciente de quase $2.700, e no ano esses pacientes custam nos Estados Unidos 2,4 bilhões de dólares. E o que leva o paciente a ter uma cetoacidose diabética? Então, a maioria desses pacientes vão ser pacientes com diabetes tipo 1, que, como já foi dito anteriormente, são pacientes que não têm insulina circulando. Então, eles vão ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eles vão ter um aumento dos hormônios contrarregulatórios, levando a uma glicogênese, uma glicogenólise e uma diminuição da utilização da insulina, da glicose, desculpa, levando à hiperglicemia. Isso tudo causando também uma diurese osmótica e distúrbios eletrolíticos e desidratação. O que leva a cetose e a cetoacidose e a acidose? É o aumento da cetogênese exatamente porque a gente não tem insulina. Isso vai aumentar o número de ácidos graxos livres e o aumento da cetogênese, levando a cetose. Na síndrome hiperglicêmica, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, nós temos uma deficiência relativa de insulina, mas também tem aumento dos hormônios contrarregulatórios. Então, de novo, nós temos dois mecanismos acontecendo em paralelo. Nós temos aumento da gliconeogênese, aumento da glicólise, a diminuição da utilização da insulina, levando à hiperglicemia, novamente a diurese osmótica, distúrbios eletrolíticos, desidratação e hiperosmolaridade. Enquanto nós não devemos, como a gente tem ainda insulina, nós não devemos ter cetogênese ou ela vai ser mínima. Aqui para nós relembrarmos, assim, né, então quais são os sintomas, como é que eu vou fazer o diagnóstico do meu paciente com cetoacidose diabética. Então, um paciente com cetoacidose diabética, ele vai ter, né, em especial se ele for a apresentação do quadro diagnóstico do diabetes tipo 1, ele vai ter todas as polidipsia, polifagia, poliúria, né, perda de peso, náusea, vômito, dor abdominal. Eu destaquei dor abdominal porque saiu um consenso de cetoacidose diabética novo em crianças, em que eles sugerem que crianças se apresentando na emergência com dor abdominal, náusea e vômito sem diarreia associada devam ter avaliação para cetoacidose diabética, mesmo que elas não tenham esse diagnóstico prévio de diabetes. E os sinais, assim, muito característico é o hálito cetônico, né? Esse paciente também pode cursar com uma alteração de consciência, respiração de Kussmaul. Lembrando que a cetoacidose diabética vai ter um início mais agudo e ela é mais comum nos pacientes com diabetes tipo 1. Já o estado hiperglicêmico hiperosmolar, eu vou ter polidispsia, poliúria, fraqueza, posso ter perda de peso associado, alteração do nível de consciência,
taquicardia, taquipneia, ele é mais insidioso, é aquele paciente que a família vai contar que já está há alguns dias que não estão se sentindo bem, e ele ocorre mais comumente no paciente com diabetes tipo 2. Então, aqui nós temos os critérios diagnósticos para os pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, que nós precisamos ter uma concentração plasmática de glicose marcada, assim, uma hiperglicemia marcada, cerca de 600 miligramas por decilitro. Eu vou ter um pH normal, talvez uma mínima alteração de bicarbonato a um bicarbonato normal, e o que vai marcar ali também, de novo, é uma osmolaridade sérica acima de 320, com uma alteração de nível de consciência frequentemente acompanhando esse quadro. Resumidamente, eu tenho uma tríade para fazer esses diagnósticos. Então, eu vou ter hiperglicemia, uma hiperglicemia bem marcada, um aumento da osmolaridade sérica e desidratação. Para o diagnóstico de cetoacidose diabética, eu vou ter também hiperglicemia, mas frequentemente ela não é tão marcada, podendo, né, dependendo da sociedade, vai ser 200 ou 250. Vou ter que ter algum nível de acidose, o aumento de cetonas, e aqui é bem importante dizer assim, que a medida de cetonas séricas, a cetonemia, ela é melhor no diagnóstico do que a medida de cetonas na urina, que pode ter falsos positivos em algumas situações especiais, assim, falsos negativos, inclusive. E também posso ser acompanhado de uma alteração do estado mental ou não, dependendo da gravidade da situação. Então, também eu vou ter uma tríade específica, assim, né? Eu vou ter hiperglicemia, um aumento do nível de sérico de cetonas e uma acidose, com pH menor do que 7,3. E eu tenho uma outra situação específica que está se tornando cada vez mais comum, que é a cetoacidose euglicêmica. A cetoacidose euglicêmica, ela tem uma característica importante, que em geral ela é acompanhada por uma redução da ingesta de carboidrato. E ela vai ter ainda um aumento do glucagon, e aí tu ainda vai ter um aumento da relação glucagon-insulina. E é esse aumento da relação glucagon-insulina que vai gerar a cetogênese. Então, ela é uma situação que pode acontecer até mais frequentemente em pacientes com diabetes tipo 2, né? Mas pode acontecer no paciente com diabetes tipo 1 também. E a dificuldade que ela gera é que esse paciente ele pode ter uma glicemia de 180, e a gente vai olhar ali nos critérios, ele não está fechando o critério com os 200 miligramas por decilitro. Em quem que vai acontecer a cetoacidose euglicêmica? Então, eu tenho pacientes gestantes, em especial no terceiro trimestre, e está associada com uma perda gestacional importante. Cetoacidose em pacientes gestantes, cerca de 35% vão ter perda gestacional. Naqueles pacientes em jejum, aqueles pacientes que fizeram exercício extenuante, uso de bebida alcoólica ou drogas ou cocaína, e nos pacientes que usam inibidores do SGLT2. Isso é uma situação que vem sendo cada vez mais descrita. São a cetoacidose glicêmica nesses pacientes, e daí são pacientes com diabetes tipo 2, já que os inibidores do SGLT2 não estão aprovados para uso nos pacientes com diabetes tipo 1. E aqui também é importante aquilo que a gente falou das fitas reagentes na urina, né? Para esses pacientes, os inibidores SGLT2 levam à reabsorção tubular das cetonas. Então, pode acontecer de tu não ter cetonas presentes na urina, mas tu vai ter um aumento de cetonemia sérica. Então, fazendo o diagnóstico, como é que nós vamos fazer o tratamento dessas situações? Então, primeiramente, da cetoacidose diabética. Então, o que leva um paciente a ter cetoacidose diabética? Esse é um estudo, e aqui no final da apresentação tem um QR Code com todos os artigos que eu usei para preparar essa aula ali, então, por isso que não tem todas as referências nos slides. Em cada país, né, Brasil, Espanha, Estados Unidos, o que leva são os principais fatores precipitantes. Então, nos Estados Unidos, um novo diagnóstico parece ser bastante importante, assim, né? Na Espanha, infecção, pacientes com sepse parece ser um fator descompensador, né?
má adesão ao tratamento é um fator importante em todos os países, assim, né? Então, é o paciente que, por algum motivo, para de fazer o uso da sua insulina. E aqui tem uma questão interessante, assim, que talvez até já levando a pergunta da aula anterior, né? No hospital, existe uma taxa que não é desconsiderável de pacientes com diabetes tipo 1 fazendo cetoacidose diabética, exatamente por desconhecimento da equipe médica. Às vezes, o paciente fazia uso de bomba de insulina, a equipe não sabia como manipular aquilo ali. Então, assim, lembrando que esses pacientes não têm insulina, eles precisam ter a sua insulina, idealmente prescritas como eles já usam previamente, mas se precisar fazer, né, algum ajuste, eles não podem ficar sem insulina. Mesmo que eles, mas ele vai ficar em jejum, ele tem que fazer um ajuste, eventualmente reduzir a dose, tem protocolos específicos para isso. Se a gente tirar completamente a insulina dos pacientes com diabetes tipo 1, o que vai acontecer é exatamente isso aqui, é um paciente fazendo cetoacidose diabética dentro do hospital. Então, primeiramente, e já vai até ajudar o controle glicêmico, nós temos que fazer uma ressuscitação volêmica. Inicial se sugere pelo menos 1 litro de cristalóide, com uma manutenção de 500 a 200 ml hora de cristalóide. Para aqueles pacientes, né, atingindo, não necessariamente ali, eu coloquei a glicemia, mas atingindo 150, 200 de glicose, eu tenho que já acrescentar uma solução glicosada, que pode ser 5 ou 10%, tendo uma tendência a usar mais solução glicosada 5%, que parece gerar menos hiperglicemia. Lembrando que essas são sugestões, nós temos várias formas de avaliar melhor a hemodinâmica e eu tenho que cuidar também dos eletrólitos. E aqui uma atenção que, usando solução fisiológica para dar volume para o meu paciente, eu aumento o risco de acidose pré-clorêmica. E foi exatamente essa a pergunta, esse não é o único estudo, né, mas é um dos estudos que é uma análise, uma subanálise de 2 estudos que avaliaram solução salina versus solução balanceada na emergência e nas unidades de terapia intensiva. Eles pegaram os pacientes, então, que internaram com cetoacidose diabética para ver o que uma poderia ser melhor do que a outra, que eles viram que aqueles pacientes que usaram solução balanceada de cristalóide, em especial Ringer lactato, eles tinham uma resolução da cetoacidose mais rápida e uma descontinuação também mais rápida da insulina. Em relação aos eletrólitos, eu acho que a coisa mais importante é nós lembrarmos que eu não devo iniciar a insulina se eu tiver um potássio inferior a 3, porque a insulina vai colocar o potássio mais para dentro da célula e pode aumentar o risco de eu fazer alguma arritmia. E um paciente tendo um potássio inferior a 5, eu já tenho que ir repondo esse potássio, porque provavelmente ele está sendo subestimado. Então, a cada litro, eu vou botar pelo menos 20 a 40 mEq de potássio no soro. O bicarbonato, e aqui né, eu acho que é um aviso para todos, está sendo cada vez mais usado dentro das unidades de terapia intensiva, mas o paciente com cetoacidose diabética, ele vai melhorar da sua acidose, não há necessidade de reposição, a não ser que realmente seja uma acidose muito marcada com pH inferior a 6,9, tá? Assim como não se deve repor fósforo, exceto se eu tiver um fósforo abaixo de 1 miligrama por decilitro, ou sintoma, fraqueza muscular importante, disfunção respiratória. Em relação à insulina, então, assim, eu tenho que primeiro, né, fazer a reposição sulfolêmica, que já vai melhorar a minha hiperglicemia, né, cuidar dos eletrólitos, mas obviamente que o tratamento, né, final né, e principal, vamos dizer assim, vai envolver eu dar insulina. Essa insulina normalmente vai ser esquemas de insulina endovenosas. Então, ele vai ser de 0,1 unidade quilo por hora e eu vou ajustar de hora em hora, procurando uma glicemia-alvo de 150 a 200. Para alguns pacientes, né, e isso até em situações que a gente tem pouco leito de UTI, eu posso fazer uso de insulina rápida, como insulina líspero, para tratar cetoacidose diabética. Quais são os critérios para fazer isso? O paciente tem que estar alerta, ele tem que estar conseguindo ingerir VO, sem náuseas, tem que ter um pH acima de 7 e um bicarbonato acima de 10. E aí eu vou fazer um bolos iniciais de 0,3 unidade quilo, vou fazer uma manutenção de 0,2 complicações a cada 2 horas
e vou reduzir essa dose de insulina quando a minha glicemia baixar de 250. Critérios de resolução. Particularmente, eu acho mais simples no critério de resolução do Reino Unido, que é um pH maior do que 7,3 e cetonas séricas menor do que 6,2. Mas a American Heart tem um critério que é mais tradicional, assim, que eu acho que a gente usa com mais frequência, que é uma glicose menor do que 200 e mais um de dois critérios. Então, um bicarbonato maior do que 15 ou um onion gap menor do que 12. E aqui eles colocam isso em relação ao bicarbonato e ao onion gap, porque lembrando que a gente pode trocar a nossa acidose, que era uma cetoacidose, por uma acidose hiperclorêmica, dependendo do tipo de hidratação que nós estamos fazendo. Existe uma discussão ainda não bem resolvida de quando é que eu devo iniciar a insulina de longa duração. E aqui tem um estudo que fez uma avaliação de uso de glargina logo no início do tratamento do paciente com cetoacidose diabética, com 0,25 unidades por quilo, e aqueles que fizeram o que a gente faz mais frequentemente, que é 2 horas antes de fechar a insulina, a gente dá uma insulina de longa duração. E o que se viu que aqueles pacientes com recebendo glargina logo no início do tratamento tiveram menos hiperglicemia de rebote, sem um maior risco de hipoglicemia. Quais são as complicações que nós podemos ter da cetoacidose diabética? A mais temida é essa que eu coloquei no meio, é o edema cerebral. Ela é bastante rara, felizmente, assim. Ela está muito mais associada à acidose e à disfunção respiratória associada. Né, o paciente vai começar a apresentar sintomas de edema cerebral, cefaleia, né, e pode progredir. E é muito mais comum em crianças do que adultos. Tá? A hipoglicemia é rara, assim, se a gente fizer um controle glicêmico adequado, começar a solução glicosada, assim, que começar a baixar mais a glicemia. E os distúrbios eletrolíticos também, assim, né? Existem potencial de acontecer, mas fazendo um adequado vigilância, eles não devem acontecer. Estado hiperglicêmico hiperosmolar, então, como eu vou tratar ele? Então, primeiro pensando assim nos fatores precipitantes, né? O principal fator precipitante são infecções, né? Depois é interrupção ou uso inadequado da insulina, né? Que é se a gente for ver fator precipitante para essas duas complicações e somar, esse é o principal fator, tanto para cetoacidose diabética quanto para estado hiperglicêmico hiperosmolar. E algumas medicações, como eu já citei aqui, né, os inibidores da SGLT2, os tiazídicos. Então, tem algumas medicações que podem estar podem ajudar a precipitar um estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, o tratamento, vocês vão ver, eles são bem semelhantes, assim, né? Então, o inicial, eu vou também começar com uma hidratação com cristalóide, eu vou fazer uma manutenção também avaliando, né? Posso usar eco para avaliar melhor o estado volêmico do meu paciente. E eu vou trocar essa hidratação, essa manutenção para um soro hipotônico conforme o meu sódio, né? Se eu tiver um sódio já mais alto, eu vou deixar já um soro hipotônico já mais no início do quadro. E assim que a minha glicemia chegar em torno de 300, eu vou reduzir eu vou trocar para um soro, vou iniciar um soro glicosado 5%. Também eu tenho necessidade de repor potássio e a mesma recomendação serve se eu tiver um potássio inferior a 3, eu não devo iniciar a insulina. Fósforo aqui, ele não deve ser reposto, a não ser depois que meu quadro persistir, se eu tiver uma hipocalcemia de novo menor do que 1. Né? Então, é uma situação que ela está associada à hipocalcemia, né? Então se sugere atrasar essa reposição de fósforo para ver se ela de fato será necessária. Então, eu vou fazer uma reposição de insulina também, inicialmente de 0,1 unidade quilo-hora. E eu vou fazendo ajustes horários, se ele for necessário. A minha redução alvo de glicemia é de 90 miligramas por decilitro por hora. E eu também quero cuidar quanto que eu vou diminuir da minha osmolaridade sérica, com uma ideia de diminuir de 10 a 15 milimol por hora.
E as complicações eu também eu posso ter mielinose lipontina, que é bastante raro, posso ter edema cerebral, hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos, mas pode-se ter também rabdomiólise, e essa rabdomiólise, pode piorar, inclusive, a disfunção renal que já está associada nessas situações de estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Então, essas são. Aqui tem as referências das imagens que eu usei, as referências vocês podem usar o QR Code para acessar os dados. E muito obrigada. Maravilha, muito obrigado, Marina, pela palestra. Enquanto tu falava, entraram aqui duas, agora mais uma pergunta. A primeira pergunta vem da Flávia Alves de Matos. A Flávia pergunta o seguinte, Marina: se o pH estiver normalizado pela hiperventilação, mas ainda o bicarbonato estiver baixo, já estaria em resolução pelos critérios da United Kingdom. Mas ainda assim, sem controle metabólico. Então, por isso, não seria melhor os critérios que envolvem bicarbonato maior que 15 ou 18? Aí ela põe entre parênteses assim, em pediatria? Não sei se ela está perguntando exclusivamente em pediatria ou também em pediatria. Mas eu vou ter o mesmo problema da Tati em relação às questões da pediatria, porque eu li algumas coisas, porque agora eu vi que tinha saído esse consenso ali da pediatria. Do que a minha sensação em relação à cetoacidose diabética, tu vai ver o paciente que tu tá resolvido, assim. Então, claro, o bico é maior do que 15, a queda da cetonemia, tudo são indicativos. Mas, em geral, tu vai olhar, aquele paciente que internou, por exemplo, o fator de descompensação dele foi uma pneumonia, a pneumonia tá melhorando, eu tenho segurança de que tudo isso está se resolvendo, ele está acordado, ele está ingerindo, né? Eu vou manter essa insulina, provavelmente isso vai dar certo, assim, né? Claro que eu tenho que cuidar, porque essa retirada muito precoce da insulina contínua, por exemplo, ela pode fazer com que a gente tenha um rebote e piorar, assim. Mas eu acho que eu não tenho uma resposta baseada em evidência se é melhor eu usar, qual dos critérios é melhor eu usar, assim. Eu acho que a gente tem que combinar os dois, mas nesse caso, assim, a clínica soberana. Se eu tiver um desses critérios que me satisfaz e o paciente está bem, né? Então, assim, se ela acha ainda que ele ainda está precisando, tem uma acidose que está influenciando no padrão respiratório desse paciente, que está deixando ele mais tachypneico, mantém a insulina por mais tempo, que eu acho que não seria um problema maior, assim. Cetonemia é um bom método, Marina, porque justamente um dos guidelines estilou com a ideia de que ela não seja um bom método para a gente acompanhar e aferir resolução, né? Eu tenho essa ideia. Não, a cetonemia, a medida sérica das cetonas, ela é a recomendação oficial, assim, né? O que a gente usava mais antigamente era a avaliação das fitinhas ali na urina, e essa, sim, é um método ruim, assim, da gente avaliar, porque tem aquela... eu vou estar medindo as cetonas e a melhor coisa que eu quero medir é o beta-hidroxibutirato, né, que ele vai ser o mediador principal. O resto, os outros, né, eles vão cair mais rápido e eu vou perder essa avaliação. Então, a cetonemia, o que é recomendado, ela só às vezes não é disponível tão facilmente, e as tiras para avaliar a cetonemia, elas são mais caras do que a avaliação na urina. A próxima pergunta é assim, Marina. Choque pela desidratação acarretando lesão renal funcional, acho que é lesão renal aguda, né? Atrapalham a recepção de bicarbonato pelos rins? Acho que a pergunta é se o choque causando insuficiência renal aguda, pré-renal, atrapalha a receptação de bicarbonato, isso, pelos rins. O que eu vou dizer assim, eu não sei se eu consegui entender exatamente o que era a pergunta, assim, né? Eu imagino que ele esteja querendo discutir, porque, assim, em pacientes com insuficiência renal aguda, eventualmente a gente vai ter indicação
de fazer uma reposição de bicarbonato, e a cetoacidose, ela pode cursar, né, o estado hiperglicêmico hiperosmolar pode cursar também com uma disfunção renal. Então, assim, se a acidose for simplesmente a gente acreditar que ela seja 100% pela cetoacidose, não há necessidade de reposição de bicarbonato, exceto se realmente for uma acidose muito marcada e ela já tiver, né, a gente achar que ela está fazendo um comprometimento hemodinâmico, né, tiver outras coisas associadas, que em geral é um pH menor do que 6,9, que é a recomendação oficial, né? Se eu achar que eu tenho uma indicação, por exemplo, meu paciente assim que eu tô ali entre uma temperatura, vai precisar de diálise ou não, a indicação de diálise seria só por uma cetoacidose, por uma acidose, eventualmente eu posso dar bicarbonato para tentar ver se eu consigo, né, com o tempo, com a resuscitação volêmica, evitar essa diálise, e aí eu vou, né, usar esse artifício, assim. Mas falando pura e simplesmente da cetoacidose, eu falo assim com uma certa tranquilidade que podemos atrasar esse uso do bicarbonato, ser bastante conservador, porque é uma internação na UTI que, em geral, dá gosto de tratar, assim, porque os pacientes respondem muito bem ao tratamento, assim. Verdade. E difícil tratar fora da UTI pela intensidade que a gente precisa dar junto do paciente, né? Então, em enfermaria fica impossível e na emergência a gente precisa também uma densidade de cuidado grande, né? Marina, o Vinícius Felice pergunta: boa tarde, doutora Marina. Com relação à transição da insulina EV para a insulina subcutânea, após critérios de resolução da cetoacidose diabética, existem diversas insulinas disponíveis, glargina, Tresiba, Degludeca, NPH, etc. Com relação à pausa da insulina em bomba de infusão 2 horas após a administração da insulina subcutânea, pode ser feito para qualquer tipo de insulina? Como proceder com os tipos diferentes de insulina subcutânea? Sim, essa pausa ela deve ser feita depois de 2. Eu vou dar uma insulina de longa duração, que pode ser qualquer uma, pode ser que o paciente já usa, né? O mais descrito para esses protocolos tem sido atualmente a glargina, mas antigamente a gente usava NPH e o período era o mesmo, de 2 horas. O que eu achei interessante, que eu realmente não sabia, foi estudando para a sala que eu descobri, é esse protocolo e essa recomendação do Reino Unido, que eu fui atrás. São estudos pilotos, são pequenos, assim, então não dá para dizer que a gente tem uma forte evidência, que eu acho que aquele paciente, assim, que em geral ele, né, eu não vou fazer isso para um paciente que foi descompensado por uma sepse, por exemplo, mas para aquele paciente que internou e o problema dele principal, ele tinha parado de usar insulina, ou ele abriu o quadro de diabetes tipo 1 com uma cetoacidose. Eu achei muito interessante essa proposta de, no início do quadro, tu já dá uma insulina de longa duração, né? Porque, às vezes, isso realmente atrasa, assim, né? Porque a gente fica intensamente, como tu disse, cuidando do paciente, mas quando ele tá melhor, a gente, não dei, então tu vai ter que administrar a insulina, ele já está numa fase de resolução, e aguardar essas 2 horas para daí poder fazer a transição. Mas qualquer uma delas está válida para fazer essa transição. Próxima pergunta, Marina, é sobre boa noite. Agora as perguntas já começam a chegar com boa noite, não mais com boa tarde, já, né? Poderia comentar sobre o protocolo Two-Bag Control no manejo de cetoacidose diabética? Obrigado. Protocolo o quê? Protocolo Two-Bag. Eu confesso que eu conheço pouco. Eu sei de uma revisão sistemática sobre o protocolo de two bags, né, de 2 bolsas, que aborda o tratamento em cetoacidose e intoxicação por N-acetilcisteína. Tem uma revisão sistemática com estudos de que a qualidade não é tão boa para N-acetilcisteína, para intoxicação por N-acetilcisteína, mas que os resultados são semelhantes aos resultados com o sistema de 3 bolsas, com a comparação desculpa, a intoxicação por paracetamol e uso de N-acetilcisteína. Em cetoacidose diabética, eu me lembro de ler um artigo de revisão algum tempo atrás que também falava
sobre um tempo semelhante para a gente conseguir os alvos de controle da cetoacidose diabética. É só o que eu sei sobre esse assunto, Marina. Eu vou confessar que eu revisei agora e eu não me passou essa questão assim do protocolo, inclusive tá ali nas referências que eu coloquei, né? Tem as diretrizes novas da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Que eu não vi essa recomendação para nenhuma, nem para cetoacidose, nem para estado hiperglicêmico intraosmolar, então meu comentário vai ficar devendo sobre esse assunto. Eu também sei pouco, eu tenho a ideia que a gente tem isso como uma terapia nova e algo que tem se mostrado semelhante, mas não superior. Tem mais ainda uma pergunta ainda aqui, se não, mais duas já. Ainda temos 7 minutos aqui para o nosso espaço. A Josinelli agradece a aula, excelente aula, parabéns às duas doutoras. E pergunta: há espaço para uso de antidiabéticos enterais em paralelo ao uso da insulina basal na UTI em pacientes que já superaram a fase de instabilidade, fase mais crítica? Eu acho que não. Pacientes internados, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, até essas questões dos SGLT2, as dapagliflozina, as pessoas às vezes querendo usar, assim, a recomendação oficial de todas as sociedades é que para os pacientes hospitalizados, essas terapias não devam ser utilizadas, né? Elas devem ser iniciadas quando o paciente realmente está próximo da alta hospitalar, assim. Então, isso é válido para né, tratamento de hiperglicemia em geral e complicações da diabetes dentro do hospital é feito com insulina. A gente tem aqui ainda mais uma pergunta. Tati, se sinta à vontade de abrir o microfone e participando aqui das perguntas, que agora entrou um tema de insulinas aí que bate, que junta as duas palestras, né? A próxima pergunta é: boa noite, né? Considerando que o controle muito rigoroso da glicemia em pacientes críticos com diabetes pode levar à hipoglicemia, vocês acham válido utilizar a dosagem de hemoglobina glicada na admissão para individualizar a meta glicêmica? Por exemplo, aceitar valores mais permissivos, como 180 a 200, em quem já apresentava cronicamente níveis elevados? E onde faço residência, adotamos de 140 a 180 para todos na UTI geral. Acho que essa veio para mim, né? Faz todo sentido pensar isso, né? Por anos eu acreditei nessa individualização, né? Que o paciente que tem um mau controle metabólico prévio deveria ser tratado de forma diferente de um que é normoglicêmico antes da admissão na UTI, né? Acho que todos os pacientes que internam na UTI têm que dosar hemoglobina glicada. A gente tem que saber se ele é diabético ou não, né? E da hemoglobina glicada nos vai vir essa informação. Agora não tem, né, evidência que sustente atualmente essa recomendação de se individualizar na dependência de ser cirúrgico ou ser clínico, de usar NPT ou não, de ser diabético prévio ou não, e o ensaio clínico grande, bem desenhado, né, também com as suas falhas, mas o melhor ensaio clínico desenhado baseado em níveis prévios de hemoglobina glicada, tentando manter aquele alvo que o paciente tinha previamente, ele é negativo talvez por algumas razões. Uma delas é que ele randomizou pacientes de acordo com níveis de hemoglobina glicada e muitos desses pacientes sobrepuseram seus níveis, né? Então foi um estudo que teria que ter um N muito gigantesco também para mostrar diferenças, porque acabou que muitos pacientes tinham níveis, acabaram tendo glicemias muito próximas, né? O que uma glicada que era entre 7,8 e a 8,9, no fim esses pacientes tinham níveis próximos de glicemia. Então o estudo é negativo, né? Parece fazer muito sentido essa ideia. Parece que diabéticos diferentes
se comportam de maneira diferente, eles vão fazer mais hipoglicemia se submetidos a controle rígido, né? Quanto maior a hemoglobina glicada, maior é o risco de hipoglicemia grave. Então, faz todo sentido pensar isso, mas não tem evidência que corrobore essa diferença. Assim, a fortíssima recomendação é fazer um controle mais rígido somente se tiver segurança de não induzir hipoglicemia. Em relação à cetoacidose, eu corroboro todas as ideias da Marina aí. Acho que muito mais importante do que a resolução laboratorial é olhar clinicamente para o paciente, né? A gente vai usar esses números aí como um norte, assim, mas o paciente faz toda a diferença o paciente que internou e tem uma pneumonia grave e teve ventilação, disfunção orgânica, ou aquele que não deixou de usar sua insulina. Um está inflamado, outro não está, tem. Eu vejo é muita pressa de tirar insulina endovenosa. Eu acho que isso não que a gente tem que diminuir um pouco essa ansiedade de tirar a insulina, porque se não tem por que tirar, por exemplo, uma infusão contínua de insulina às 11 horas da noite. Esse paciente ele vai passar a noite na UTI, deixa ele com insulina até de manhã, de manhã ele é revalhado e vai estar se calcula a dose dependendo das doses que ele já usava, com a insulina que ele já usava, né? No paciente que é diabético tipo 1, que já tem esse diagnóstico, nós vamos voltar à insulina que ele usava. Se ele usava glargina, ele vai ganhar glargina, se ele ganhava NPH, ele vai usar NPH, né? Provavelmente a gente vai né? Também vai ter eventualmente um endocrinologista para auxiliar. Mas o que eu vejo é muita pressa em retirada da insulina EV. Eu acho que isso é que não é preciso. E aqui uma confusão que é feita com muita frequência é que as pessoas confundem tratamento de cetoacidose com protocolo de insulina para hiperglicemia de estresse. E aí, conforme vão indo os níveis, corta, fecha a insulina, né? Não pode fechar. Não pode fechar a insulina, você tem que manter a insulina. Ele fazer rebote é pior ainda. Então, acho que assim, talvez isso não precisa ter pressa para tirar a insulina endovenosa. Nós estamos exatamente no nosso horário, 18h30, então cumprindo pontualmente. Marina, Tati, gostariam de deixar aqui vou deixar com vocês a última palavra antes da gente encerrar. Se despedir do pessoal, gostariam de fazer algum comentário ainda, alguma coisa para encerrar a nossa sessão? Eu estou à disposição, ficou meu e-mail ali, se alguém quiser fazer contato à disposição. E tem acho, um artigo belíssimo ali para leitura de alguém que se interessar no assunto, assim, ele é um super resumão dos acontecimentos aí de quase 3 décadas, então tá muito bacana. Ela também ficou à disposição, assim, né? Tem ali o material com as referências dos estudos que eu usei para revisar, assim. Agradeço o convite e quero parabenizar a MIB, assim, é muito legal essa proposta, né, de ter esses fóruns de discussão e trocas de conhecimento e tudo, né? A gente sempre consegue aprender com eles. Bom, gente, antes de encerrar então a sessão, eu vou agradecer a todos que assistiram a nossa sessão. A gente desenhou o Fórum AMIB justamente para ter o engajamento das residências. A gente espera oferecer aqui um conteúdo de muita qualidade e muito atrativo visualmente. E daí eu tenho que agradecer muito a vocês, Marina, Tati, as aulas de vocês, como quem já tinha visto já sabia, são muito ricas em conteúdo, são excelentes na apresentação, a didática de vocês é sensacional, os slides de vocês são muito didáticos, muito bonitos, a gente sabe, quem convive com vocês sabe que esses slides não são por acaso, a apresentação da aula de vocês é muito estudada, né? Tem estudo também de como fazer essas aulas que vocês fazem, né? E é por isso que a aula de vocês é tão boa, e é por isso que é para nós um prazer ter vocês, e a gente espera contar com vocês mais vezes aí ao longo
das próximas apresentações do Forme Amib. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a todos que participaram da nossa sessão. A gente encerra por hoje e nos vemos novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal daqui a uma semana. Uma boa semana a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.